Como manifestei no início da celebração, eu gosto muito desse tempo, que é um tempo de preparação, um tempo que parece ser meio clichê, mas é uma realidade, de mudar um pouco as chaves da nossa vida e, de fato, ter a capacidade de perceber o mundo sobre um outro aspecto. E por que isso é importante, Padre? Porque a Páscoa vem logo ali, a sua preparação vai ter essa necessidade, vai nos exigir essa necessidade, olhar de um jeito diferente. Por que eu digo isso? Porque a melhor maneira de uma pessoa entender a gente, vamos ser egoísta, intimista nesse momento, é quando a gente diz para ela: olha, você está me julgando? Ela diz: estou, mas é que você não calça os meus sapatos. A capacidade de Deus se transformar para calçar os nossos sapatos é tão grande, que Ele vai chorar feito uma criança no dia de Natal. Ele vai sujar as fraldas. Ele vai precisar, o Deus Criador de todo o universo, todas as constelações, Ele vai se fazer frágil como uma criança, acolhida num lugar inóspito da casa, não comum, mas que Ele faz daquela simplicidade a sua grande realeza, mostrando que a realeza do homem está no enxergar o simples e que Deus mora nos detalhes. Mas isso não é poesia, não é um discurso vazio, porque isso acontece de fato na noite do Natal. Deus se revela, Deus está perto de nós. Então, toda literatura que parece gerar em nós medo, deveria gerar em nós alegria. Porque quando eu estou com a dor e recebo uma notícia, essa dor vai acabar, eu fico alegre. Quando eu me percebo neste mundo, já tendo vivido, já tendo colhido, já tendo plantado, e alguém diz para mim: olha, o machado está no teu pé. Eu digo: que bom, combati o bom combate da fé, como diz São Paulo. Viver para mim é alegria, é lucro, mas morrer para mim é ser muito mais de bom, de melhor, como diz o caipira. E quando a gente se aprofunda nesse evangelho, muitos de nós se esquecem que este tempo do advento e a leitura que esse evangelho nos propõe neste tempo é de fato deixar de ser coxo, deixar de ser paralítico. Porque se nós estamos falando de sensibilidade, o paralítico é limitado na capacidade mais elementar da vida humana, que é a capacidade de ser animado. A palavra animal quer dizer de ânimo, que se movimenta, que tem vida e consegue se movimentar. Então Deus, Ele se volta com um olhar tão misericordioso para nós, para dizer assim: olha, este ceguinho na fé, que não consegue enxergar a luz de Deus, eu vou abrir os seus olhos, para que ele me veja. Eu vou mostrar, eu vou me fazer próximo. Por isso que quando a gente teme aquelas leituras apocalípticas, olha, o machado está aí, está chegando, o julgamento de você está chegando, é porque de fato a gente ainda vive numa religião absolutamente hipócrita, que não gera transformações profundas, que faz com que a Eucaristia e a Palavra de Deus fique numa superficialidade dentro do nosso ser e não mergulhe em cada um de nós. E aí a gente fica feito os doutores, feito aqueles que eram considerados na sua época grandes religiosos, mas que viviam isso da boca para fora. E como que Jesus identifica isso através do Evangelho? Pela murmuração. Então o centro do Evangelho ele coloca primeiro nós, de um lado, Jesus de outro. E no centro,
o perdão dos pecados. Porque é aquilo que de fato Jesus veio trazer como centro da sua revelação: salvar na cruz. Eu brinco que eu tenho muitos amigos que são de experiências religiosas cristãs que não comungam da nossa. E eles perguntam assim: como é que você, teólogo, Padre Márcio, meu amigo, consegue celebrar um Deus menino? Como é, padre, que você consegue, tendo conhecimento que tudo acontece a partir da cruz, na ressurreição de Cristo, e é isso que revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como é que você consegue celebrar a tua Sexta-feira Santa? Celebrar a cruz de Cristo? E eu digo, porque o meu Deus, Ele se revela perto de mim, precisando de mim, porque é tão bom eu me sentir útil. E é quando eu consigo, como dizem os santos, se a gente pegar os santos, Faustina, e tantos outros, Teresa, Teresinha do Menino Jesus, por isso que chama do Menino Jesus, Santo Antônio, São José, por que eles têm o menino no colo? Por causa de uma experiência mística de consolar a Deus. Olha que coisa linda, um Deus que precisa do consolo. Então, diante da palavra de Deus de hoje, eu tenho, de fato, um processo de transformação. É um processo em que meus pés parados têm que andar, e eu tenho que caminhar ao encontro do Cristo, para que eu o adore, para que eu faça uma experiência material, entregando meu dízimo, minha oferta. Sim, eu preciso sair do meu estado de morte. Eu preciso apresentar os meus sentidos, porque hoje a gente vive uma miopia da realidade. Por isso que tanta gente sofre. Eu me fecho na minha rede de amigos, eu me fecho na minha família, e eu não consigo enxergar mais a dor do outro que está distante. Aí quando aquela dor chega perto de mim, eu consigo enxergá-la, não existe mais miopia, né? Porque a miopia é a dificuldade de ver longe, aí eu choro. Aí eu esperneio, e aí eu murmuro. Diante de nós, então, está uma proposta de renovação, e é por isso que nós ganhamos 5 sentidos. Foi para que a gente pudesse vislumbrar este mundo, mas adorar o Deus invisível. Mas essa ponte, esse ato, só acontece de fato quando eu consigo enxergar Deus frágil. Deus que não pode dar nada para mim, mas eu posso dar tudo para Ele. É isso Jesus no Natal, e por isso a gente comemora o Natal. E é isso que acontece com Jesus na cruz. Sozinho, perdedor, absolutamente deprimido, não no sentido da depressão, mas da ansiedade, de um processo de dor, de angústia, de mais de 12 horas de tortura, e aquele sentimento se transforma em graça para cada um de nós. São Francisco de Assis também sonhou com Deus descendo da cruz e amparando. Agora, aí a gente chega. O que é mais fácil dizer? Levanta, anda, enxerga, ouve, fala, ou os teus pecados te são perdoados? Qual é o centro desse evangelho? Tem muitos dos meus irmãos, e eu também faço essa reflexão em outras perspectivas. Olha a importância dos irmãos nos levarem. Olha a importância da cura de Deus que acontece. Mas neste contexto, olha a que Ele veio.
te dá capacidade de andar para segui-lo, te dá capacidade de entender que o maior presente que Ele te dá é a salvação. E que você não vai perder quando Ele se manifestar. Criança, você não vai perder quando Ele parecer ter perdido tudo na cruz. Essa é a experiência de sentimento que falta, enquanto cristãos, a cada um de nós viver. Você sabe por quê? Porque até hoje, ainda, o judeu que vai comemorar a Páscoa, guarda durante uma semana o cordeiro em casa. E depois imola o cordeiro na frente das crianças, dos nenéns e dos velhos. Para que o cordeiro seja o símbolo da vida perdida por causa da Páscoa. E é isso que a gente celebra. Vejam como nós estamos míopes dos irmãos que sofrem e quanta solidariedade nós precisaríamos dar para que quando esta dor, a dor humana da perda, a dor humana de um câncer, a dor humana de uma doença, chegasse em nós, nós já estivéssemos preparados. Por quê? Estendemos a mão para quem sofreu e não nos fingimos míope da dor que estava longe, ou de quem estava longe, mas eu não tinha pés para chegar até Ele. Vejam então como essa teologia é profunda e verdadeira, como Jesus depois se identifica com o preso que precisa do colo, com o doente que precisa do colo, com o nu que precisa da roupa, com o desvalido que precisa de um apoio, com o desesperançado, o desolado, o deprimido, que precisa de uma sociedade que o enxergue, e sobretudo aqueles que, para não serem hipócritas, são curados desde o batismo, sabe para quê? Para sermos irmãos. E o irmão pode tudo, mas menos fingir que não enxerga a dor do outro. O irmão pode tudo, pode até ser mau e não cuidar, mas ele não pode, se irmão é, fingir que não sente a dor do outro, que não vê a dor do outro, que não pode dar passos para cuidar do outro. Amados, de novo eu me encho de alegria, porque eu tenho a oportunidade de aprender a cada dia. Eu sou apaixonado pela palavra, vocês sabem. E Deus só me fez apaixonado pela palavra porque, de algum modo, Ele me dá esse presente diariamente. Quando eu pego o Evangelho, eu falo: meu Deus, o Senhor diz tudo em cada trecho reservado em cada dia. O Senhor diz tudo. Diz como devemos amar, diz como devemos testemunhar, diz como devemos estar na sua presença, diz como não sermos hipócritas. Porque na cruz nós somos todos irmãos. E não cabe ao irmão dizer que não tem pé para ir até o outro, que não tem olhos para enxergar a dor do outro, que não tem braços para acolher o outro, que não tem ouvidos para ouvir o grito do inocente. É assim que Deus continua ainda a nascer no Natal. Sabe quando Ele nasce? Ele nasce no injustiçado, Ele nasce no depressivo, Ele assume a vida daquele que não tem mais esperança, daquele que está na fome, daquele que está no estado terminal, daquele que sofre por uma enfermidade. E nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar que entre os irmãos hajam cegos, surdos, mudos e coxos. Com o risco, sim, de, sem uma raiz muito profunda, cairmos sob as machadadas deste mundo e não darmos o fruto principal
da missão que nos foi dada nessa terra. Viver como irmãos, adorar o Cristo no irmão, chegar ao Cristo pelo irmão, para aí sim, com toda dignidade, nesta assembleia, ter o Cristo irmão, palavra irmão na fração do pão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.